Marco Aurélio, o imperador que aprendeu a dominar a si mesmo. Capítulo 1. O nascimento de um espírito diferente. Isso foi em 121 d.C. Roma era o centro do mundo, um império de poder, riqueza e conquistas, mas também de intrigas, vaidade e corrupção. No meio desse cenário, em 26 de abril de 121 d.C., nasceu Marco Aurélio Antônio Augusto em uma família nobre da elite romana. Desde pequeno ele chamava atenção por algo raro, a calma no olhar e a curiosidade pela verdade. Enquanto as outras crianças se encantavam com desfiles militares, ouro e gladiadores, Marco preferia observar o comportamento humano, as reações, os impulsos, os medos. Seu pai morreu cedo e sua mãe, Domitia Lucília, o criou com ternura e sabedoria. Mas o destino interveio quando o imperador Adriano, ao conhecê-lo, percebeu algo singular. Ele disse: "Esse menino possui uma alma antiga." Adriano, que não tinha filhos, preparava uma linha de sucessão. Escolheu Antônio Pio como seu sucessor, com a condição de que esse adotasse o jovem Marco. Assim o menino cresceu sob a tutela de homem justo, severo e disciplinado. Seu novo pai, Antônio, o ensinou que governar é servir, não dominar. Capítulo 2. O aprendizado da filosofia. Desde a adolescência, Marco Aurélio mergulhou nos textos dos filósofos gregos. O que mais o impactou foi o estoicismo, principalmente os ensinamentos de Epiteto, um ex-escravo que pregava o autodomínio e a aceitação do destino. Marco anotava reflexões em pergaminhos, estudava lógica, ética e física, mas também observava as emoções humanas. Aos 17 anos ele decidiu viver como um verdadeiro estoico. Dormia em uma tábua de madeira, vestia roupas simples, comia pouco e evitava prazeres desnecessários. Seu professor Június Rústicos lhe disse: "A verdadeira liberdade é não depender do que está fora de você." Esse conceito mudou sua vida inteira. Ele aprendeu a distinguir o que pode e o que não pode controlar, e a colocar sua energia apenas no que está sob seu domínio. Mais tarde ele escrevia em Meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força." Capítulo 3. O peso do Império, 161 d.C. Quando Antônio Pio morreu, Marco tinha 40 anos, era culto, sábio e prudente. Foi coroado imperador de Roma, mas decidiu dividir o poder com Lúcio Vero, gesto quase inédito para evitar vaidades e centralização. Logo nos primeiros anos, o império foi abalado por tragédias: uma guerra violenta contra os partos no Oriente, uma peste devastadora que matou milhões, crises econômicas e revoltas nas fronteiras, falsos aliados e traições no Senado. Roma parecia ruir e todos esperavam que o novo imperador se desesperasse, mas Marco não se abalou. Ele aplicou o primeiro princípio estoico: ame o destino, amor fati. Em vez de amaldiçoar as dificuldades, ele as encarava como parte do plano universal. Aceite o que o destino te dá e ame-o, porque o que acontece com você, aconteceu para você. Capítulo 4. A peste e a compaixão. A peste antonina, trazida pelos soldados que voltavam da guerra, varreu o império. Em Roma, corpos eram empilhados nas ruas, templos se enchiam de orações e desespero. Marco Aurélio não fugiu. Ele visitava os doentes, organizava abrigos, vendia tesouros do palácio para comprar alimentos e remédios. Quando muitos diziam que era um castigo dos deuses, ele respondia com razão e serenidade: "A morte é parte da natureza. Temê-la é o mesmo que temer o nascer do sol." Ele próprio perdeu amigos e familiares, mas manteve-se fiel à sua filosofia. Sabia que a virtude não está no resultado, mas na intenção e na ação correta. Capítulo 5. O campo de batalha e o diário da alma. Durante anos, Marco Aurélio viveu em guerra contra tribos germânicas que ameaçavam o norte do império. Em vez de comandar de Roma, ele foi para o fronte. Dormia nas tendas, comia com soldados, enfrentava o frio e a lama. Foi nesse cenário brutal que nasceu a sua obra mais importante, Meditações. Esse é o tom para si mesmo. Esses escritos não foram feitos para o público, mas para reforçar seu próprio espírito. Entre uma batalha e outra, ele escrevia à luz de uma lamparina. A alma se torna colorida pela cor de seus pensamentos. O que impede a ação promove a ação. O obstáculo é o caminho. Essas frases o sustentavam quando a exaustão ameaçava dominá-lo. Quando via soldados feridos, ele lembrava: tudo o que acontece é natural. Se suportas, está em harmonia com a razão. O campo de guerra se tornou sua escola de sabedoria. Enquanto outros buscavam glória, Marco buscava tranquilidade interior em meio ao caos. Capítulo 6. A dor da perda. Nenhum homem escapa do sofrimento. Marco Aurélio perdeu 8 de seus 13 filhos. A cada morte, sua fé na razão era testada. Muitos se perguntavam como ele suportava. Em Meditações ele escreveu: "Não diga, perdi tal pessoa, diga, devolvi tudo que é dado pela natureza é temporário." Ele via a vida como uma passagem, um empréstimo do universo. Entendia que apegar-se ao que é transitório é fonte de dor. Sua serenidade não vinha da indiferença, mas da compreensão de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Capítulo 7. O princípio do dever. Marco Aurélio via o poder como uma responsabilidade. Ele acordava antes do nascer do sol para estudar, refletir e planejar.
Não vivia no luxo, vestia túnica simples, comia pão, frutas e águas. Ele dizia: se é possível viver com honra, faça-o. Se é possível agir com razão, haja. Isso é suficiente. Um exemplo marcante aconteceu quando o Senado exigiu punição severa a traidores. Em vez de vingança, ele escolheu perdão, dizendo: se o erro nasce da ignorância, o remédio é a educação, não a espada. Capítulo 8, os princípios e a prática. Durante o reinado, Marco Aurélio aplicou na prática os princípios do estoicismo. Vamos ver 5 deles como exemplos concretos. Autodomínio. Ele enfrentou traições dentro do palácio, mas jamais reagiu com fúria. O melhor modo de se vingar do inimigo é não se tornar igual a ele. Quando o senador o insultou em público, Marco Aurélio apenas respondeu: ele fala segundo sua natureza, eu ajo segundo a minha. Aceitação do destino. Durante uma derrota militar, disse ao comandante: o universo é mudança, a vida é apenas opinião, e ordenou que cuidasse primeiro dos feridos, porque a virtude importa mais que a vitória. Serviço ao coletivo. Ele via o império como corpo e o imperador como órgão a serviço do todo. O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Distribuiu terras a veteranos, reformou leis e protegeu órfãos. Humildade. Recusava títulos grandiosos, dizia: hoje sou imperador, amanhã pó. E quando elogiado lembrava: a fama é vento, só a virtude permanece. Razão e empatia. Ele acreditava que a raiva é um veneno que o próprio homem bebe, esperando que o outro morra. Ao julgar crimes, buscava compreender as causas humanas. Medo, ignorância, desejo, para ele compreender era mais nobre que punir. Capítulo 9, o crepúsculo do imperador, 180 depois de Cristo. Em 180 depois de Cristo, após quase 20 anos de reinado, Marco Aurélio estava exausto. As guerras o envelheceram e a saúde começou a falhar. Durante uma campanha militar no Danúbio, adoeceu gravemente. Sabendo que o fim se aproximava, chamou seu filho como sucessor e tentou transmitir-lhe a sabedoria que o guiava. Não é mais valioso que uma alma equilibrada. Nada é mais valioso que uma alma equilibrada. Mas o jovem cômodo era vaidoso e impulsivo, o oposto do pai. Marco sabia que o império poderia se corromper novamente. Mesmo assim, aceitou o destino com serenidade. Seus últimos dias foram marcados por silêncio e reflexão. Dizem que ao morrer murmurou: vive em harmonia com a natureza. E partiu em paz aos 58 anos, deixando um império mais sábio do que o encontrava. Capítulo 10, o legado eterno. Com a sua morte terminou a era dos 5 bons imperadores, e Roma começou a declinar sob o governo de Cômodo. Mas as palavras de Marco Aurélio sobreviveram dos séculos. Suas meditações tornaram-se um manual de resiliência e sabedoria. Hoje, líderes, filósofos, atletas e até psicólogos estudam seus escritos para aprender a lidar com a ansiedade, o medo e a incerteza. Ele nos deixou lições atemporais. Sobre o tempo, não viva como se fosse imortal. O tempo que tens é agora. Sobre a raiva, a melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor. Sobre a perda, tudo o que acontece é justo, se aceito com razão. Sobre o propósito, pare de discutir o que é um homem bom e seja um. Epílogo, o império interior. Marco Aurélio governou o maior império da terra, mas o seu verdadeiro reinado foi sobre si mesmo. Ele provou que a mente é o trono mais difícil de conquistar. Seu exemplo é um lembrete de que o poder sem virtude é vazio e que a força verdadeira vem do equilíbrio entre razão e compaixão. No fim, ele nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que estou controlando? O que estou cultivando em minha mente? E talvez dessa seja a essência do seu legado. Dominar o mundo é efêmero, dominar a si mesmo é eterno.